Eu quero pregar nesta noite sobre o tema paciência e perseverança. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7, que diz o texto: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã, que é de outubro a novembro, e a serôdia, que é março e abril. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram ou que perseveraram. Ouvistes qual foi a perseverança de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Obrigado, ocupe o seu assento. Este texto que nós acabamos de ler pode ser analisado sobre o que fazer diante das injustiças, sofrimentos e provações. A resposta pode ser vista nas duas palavras que se destacam nesses versículos. No texto grego, a palavra é, no caso, a primeira, paciência, que aparece 4 vezes, e a palavra perseverança, que aparece nesse texto 2 vezes. Pois bem, o texto começa dizendo assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Essa palavra sede pacientes é uma só no grego aqui, que está no imperativo, que é uma ordem, ou seja, Deus está nos dando uma ordem: seja paciente. É uma ordenança de Deus para a nossa vida. E a palavra pacientes aqui é makrothimel no grego, que significa suportar com paciência e bravura, ser longânimo, ser de disposição alongada, que não perde o ânimo, ser paciente. As injustiças provocam em nós revolta, grande indignação. Só alguém que já passou por uma injustiça, na verdade, todos nós vivemos injustiças. Antes de Cristo, nós mesmos éramos injustos com as pessoas. E agora, depois de Cristo, nós passamos a viver na justiça do Senhor. E agora nós olhamos o mundo numa cosmovisão bíblica e é terrível você ver a justiça imperando nos governos da terra, na vida dos homens. Existem pessoas que muitas vezes são injustiçadas nos próprios tribunais, injustiçadas pelos homens, e às vezes, detalhem, pasmem, às vezes a pessoa que está sendo injustiçada, às vezes, acaba perdendo a causa, quando a causa é julgada. Isso causa uma revolta, querendo ou não, uma grande indignação. Mas veja só o que a Bíblia nos fala a respeito disso. O servo de Deus, cabe-lhe suportar aqui a situação com paciência e bravura, não perder o ânimo e a coragem, confiando sempre na justiça do Senhor, porque a justiça do homem é falha, mas a de Deus, ela é perfeita. Ainda que entre os homens pode haver muitas injustiças e passar em branco, mas diante do Senhor isso jamais acontecerá. Pois está escrito, Deus falou: vocês não devem vingar a vocês mesmos, mas dai lugar à minha ira, a ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Então, diante das injustiças, aflições e perseguições, Davi, ele disse uma coisa, no Salmo 109, verso 4, ele diz assim: em paga do meu amor, são os meus inimigos, os meus adversários contra mim. Ele falou: eu amo, e eu ganho com isso perseguição, aflição, lutas, injustiças, é o que eu tenho ganhado por amar. Só que ele diz: diante de tudo isso,
eu faço orações. Então você perceba que isso é uma forma de você suportar com paciência todas essas questões. Conforme já disse, repito, para que frise bem, de injustiças, de sofrimentos e provações que nós passamos. A certeza da vinda do Senhor consola e encoraja-nos, pois para nós será a vinda do Senhor descanso, refrigério. E para os injustos, pecadores, que não se arrependerem, será juízo. Em 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8 diz isso. Quando o Senhor voltar, descanso para nós. Nós que hoje somos injustiçados, atribulados, perseguidos, quando o Senhor voltar, nós descansaremos. O descanso eterno, a paz eterna. E aqueles que não se arrependeram desses pecados, a Bíblia diz que eles entrarão em juízo. E a Bíblia diz coisa horrenda é cair na mão de um Deus vivo. Então, você deve continuar suportando com paciência e bravura, com destemor, sabendo que a vinda do Senhor está próxima. E esse Deus maravilhoso, Ele dará a cada um segundo as suas obras. É isso que nos encoraja. Aí ele diz, na parte B aí do versículo, ele diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando pacientemente, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Você vê que o texto, ó, eis que o lavrador. Essa palavra vocês já sabem, né? Que essa palavra eis significa chamar atenção. Olha, veja, repare. Então, o texto está chamando a nossa atenção para Deus como lavrador, como uma pessoa longânima e paciente. Porque você sabe, toda pessoa que planta, ela não colhe amanhã. Plantou hoje, não colhe amanhã. Ela planta, tem todo um processo onde a pessoa tem que ser paciente, suportar todo aquele processo dos dias, de esperar o sol, a chuva, é todo um processo. E ali, para que haja uma colheita. Então, Deus está... O Senhor está chamando, o texto aqui no caso chama a nossa atenção para Deus, olhar para Deus como lavrador. E qual é o precioso fruto da terra que Deus está esperando? A salvação das almas, as pessoas se arrependerem dos seus pecados. E aí Deus me fez lembrar de um texto, que a longanimidade, a paciência de Deus é a oportunidade que Deus dá para as pessoas se arrependerem. 2 Pedro 3,9, o texto diz o quê? Que ainda que muitos tenham a promessa de Deus por tardia, mas Deus, Ele é longânimo, olha só, paciente, e Ele não quer que as pessoas se percam, mas então por isso que ele dá tempo, a pessoa pecou, Deus fica irado com o pecado, mas ainda Deus dá um tempo até que enche o cálice. Depois que encher o cálice, aí não tem mais o que fazer. Acontece como Sodoma e Gomorra, né? Deus derrama o juízo, mas é como se Deus colocasse um cálice e fosse, eu estou sendo longânimo com você, estou dando um tempo para você se arrepender. E nessa longanimidade é que Deus prepara para que a pessoa se arrependa dos seus pecados e volte. Então, na longanimidade de Deus, tem muita gente que é salva. Já pensou se não fosse a longanimidade de Deus para conosco, a paciência de Deus com nossos pecados? Porque existem pessoas aqui que recebeu o evangelho e foi espontâneo, pegou, já se tornou um crente fiel, teve uns deslizes, mas se tornou de fato um crente fiel. Agora tem gente que até hoje, só misericórdia. Só misericórdia. Se não fosse a longanimidade dessa pessoa já tinha sido fulminada já. E Deus ainda vai, alongando. Oh, meu Deus. Ah, como esse Deus é tremendo, viu? Agora perceba só que ele diz aqui que Deus espera esse precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Essa chuva temporã e serôdia aqui, alguns acreditam que é uma promessa de que as bênçãos do Pentecostes, no início da igreja, se repetirão antes da volta do Senhor, trazendo avivamento e gerando uma grande colheita. Porque essa chuva temporã, para alguns teólogos, fala do sangue de Jesus que foi derramado. Porque para que servia a chuva temporã? Eram as primeiras chuvas em Israel, que vai de outubro a novembro. E essas chuvas preparavam a terra para o plantio.
Mas só que aí precisava ser da segunda chuva, que é a serôdia, que vai de março a abril, onde preparava para a colheita, amadurecia o fruto e trazia a colheita. Jesus, ele cumpriu alguns acreditam assim, que ele cumpriu o propósito da chuva temporã quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário e preparou os corações. Para quê? Para receber a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. E só na primeira pregação 3.000 almas se converteram ali depois do Pentecostes. Então muitos veem aqui que haverá ainda um grande derramado do Espírito Santo, como houve naqueles dias, e Deus vai sacudir a terra do seu avivamento, e muitas almas se chegarão à presença do nosso Deus. E Deus seja louvado por isso, e eu creio que eu e você fazemos parte dessa geração que vai ser sacudida pelo poder do Espírito Santo. Versículo 8, a parte A: sede vós também pacientes, é a mesma palavra. Escute, a paciência é um aspecto da fé e da esperança que Abraão manifestou, e ela igualmente capacitará cada um de nós para herdarmos as promessas de Deus. Se não, vejamos, coloca aí para mim rapidamente Hebreus 6, 12 e o 15. Você vê que nessa paciência há um aspecto aqui, há uma manifestação nessa paciência de fé e esperança, coisa maravilhosa. Esse texto aqui está falando de Abraão, tá? Para que vós não façais negligências, mas sejais imitadores dos que pela fé, olha aí a palavra, paciência, herdam as promessas. Então, pela fé e paciência, herdam as promessas. Versículo 15: assim esperando com paciência, esperando com paciência, crendo com paciência, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, olha só que tremendo. Então, nessa paciência, suportar com paciência e bravura, está embutido fé e esperança. E isso são aqui os ingredientes, por assim dizer, para que nós possamos alcançar ou herdar as promessas de Deus. Podemos dizer, de certa forma, que a fé é ter convicção em Deus, mesmo quando a situação é contrária. Vou repetir esta sentença. Podemos dizer que, de certa forma, que a fé é ter a convicção em Deus, mesmo quando a situação é contrária. Eu tiro isso de Gênesis capítulo 15, quando a Bíblia diz que Abraão estava desanimado consigo mesmo, nunca com Deus, porque ninguém pode ficar desanimado de Deus e nem com Deus. Ele estava desanimado com a circunstância, com a situação que ele estava vivendo. Ele tinha acabado de vir de uma grande batalha, de uma grande vitória, e aí ele pega e está abatido. Por quê? Porque o filho Isaque da promessa não tinha chegado. E aí diz o texto sagrado, que Deus aparece para ele com a palavra para animá-lo, e Abraão fala: Senhor, o que hás de me dar? Só tem um Eliezer o Damasceno, é ele que vai ser o meu herdeiro. Deus falou: opa, não é ele que será o teu herdeiro. Quem será o teu herdeiro vai ser o que vai nascer de Sara, através de você. Mas os dias estavam passando, Sara era estéril, a idade chegou. E aí o texto diz que Deus tira ele da tenda, manda ele olhar para as estrelas, ampliando a visão dele, e diz: assim será a sua descendência. E o texto diz: e creu Abraão. E creu Abraão. Então veja, ele ali naquele momento em que a situação dizia que não, a situação era totalmente contrária, mas quando a situação era contrária, ele teve convicção de fé. E ele disse: ainda que tudo está dizendo que não, ainda que pareça que a circunstância vai de mal a pior, mas eu continuo crendo na palavra que Deus me deu. Aleluia. E a esperança é esperar Jesus com grande expectativa, intensa alegria e júbilo. Romanos 12, 2. Alegrai-vos na esperança. Olha, todo aquele que espera Jesus, o próprio Jesus, e espera em Jesus, ou seja, agir em alguma situação da sua vida, esta pessoa nunca vai esperar Jesus cabisbaixa, desanimado. Porque a pessoa que espera
em Jesus e de Jesus, essa pessoa tem a certeza verdadeiramente que o Senhor, Ele vai fazer de acordo com o que Ele falou. Então a pessoa não fica desnutrida, abatida, entristecida, a pessoa fica animada, só olhando, fala, estou esperando, a qualquer momento vai bradar, a qualquer momento vai acontecer. Então isso nos impulsiona a viver uma vida intensa, uma alegria intensa. Por quê? Porque nós nos alegramos no que está por vir. Essa é a nossa esperança, a glória de Jesus, tá certo? Verso 8, a parte B: fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei aqui no grego, no caso é esterizo, que significa tornar firme, fazer constante, tornar estável, fortalecer. É fazer com que alguém seja fortalecido no sentido de ficar mais firme e constante. Escute, um coração fraco equivale a uma vida desanimada. Vou repetir. Um coração fraco equivale a uma vida desanimada. Eu tiro isso de Josué 2,11, porque o povo que estava ali em Jericó, o que o povo disse? Olha, nós temos ouvido do que o Deus de Israel tem feito, vencido aí os reinos, vencido as grandes batalhas, trabalhado em favor de Israel. Quando eles ouviram a fama do Senhor, tudo que Deus vinha fazer através daquele povo, o que o texto diz? O nosso coração desmaiou. Desmaiou. Então veja, quando eles ouviram, eles ficaram desfalecidos. Então é por isso que eu digo, um coração fraco equivale a uma vida desanimada. Toda pessoa que está enfraquecida em seu coração vai desanimar. É o que diz Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, olha só que lição linda que nós vamos aprender aqui agora. Essa palavra aqui de fortalecer, essa palavra em grego foi usada quando Jesus manifestou firme propósito de ir a Jerusalém, Lucas 9:51. E ali, quando o texto diz manifestou firme propósito, sabe o que o texto diz? Jesus endureceu a face. Jesus deixou a sua face dura, sisuda. Porque o que estava esperando ele em Jerusalém? Sofrimento, dor. Ele sabia as lutas que ele ia enfrentar. E aí o que Jesus fez? Ai, ninguém tem dó de mim, ninguém me olha, e agora que vai ser da minha vida? Ele fechou a face, e ele manifestou firme propósito, fortaleceu o seu coração, dizendo, não vou fugir dessa guerra, não vou fugir dessa batalha. Se esse problema é casca grossa, eu vou ser mais casca grossa do que ele. Por quê? Porque o meu coração está fortalecido. Aleluia. Deus vai fortalecer o coração de alguém aqui. Existem pessoas que não cuidam do seu coração, não deixa que a palavra de Deus fortaleça o coração, não louva ao Senhor para que o seu coração se alegre. E aí o que acontece? Vai deixando que as más notícias, vai deixando que as situações que você vai olhando ao seu redor, e aí vão causando esse desânimo em você. Aí você vai perdendo a força, aí quando a batalha vem mesmo, você está lá desnutrido, caído, está lá desamparado, desanimado. Mas o crente que recebe a palavra, o crente que fortalece o seu coração no Senhor, o crente que é revestido de poder, o que ele faz? Ele se endurece, ele endurece a sua face, ele diz, eu não vou correr, eu não vou desfalecer, ainda que eu não posso, mas o Deus que me fortalece vai comigo, ainda que eu não tenho condições, o meu Deus é maior do que essa situação. É como Davi, a Bíblia diz que quando veio o gigante, ele antecipou-se. O gigante estava vindo, o povo de Israel estava retrocedendo. Veja, no dia da angústia, eles foram fracos e a força deles foi pequena. Agora Davi não, quando a angústia se levantou, ele falou, eu vou contra você agora, viu? Por quê? Coração fortalecido na fé. E aí ele pegou, adiantou e falou, o quê? Você vai cantar de galo aqui em Israel? Vai nada. Eu vou cortar a tua cabeça. Aleluia. Olha Deus dando bravura para você aí.
Aleluia. Você não vai correr dessa circunstância, você não vai correr desta luta, você não vai fugir, aleluia, mas você vai encarar na força do Deus que você serve. Como disse Paulo, eu posso todas as coisas, porque Deus é que me dá força, é Deus que me fortalece. Recebe força nesse coração. Força, força. Então manifesta o firme propósito, porque não adianta, fugir do problema é só prolongá-lo. Aí fica protelando, amanhã eu resolvo. Não, meu filho, vai para cima logo de uma vez. Fala, Deus me enche aqui. Aí fica lá, demorando para resolver o problema de casal, protelando para tomar uma atitude para vencer o problema na família. Para de graça. Você vai deixar esse gigante, essa luta ficar ganhando força? Até quando? Então se posiciona, soldado. Aleluia. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Você vai sair daqui hoje com a face sisuda. Para quem? É para essa luta. Você vai fechar essa face e vai dizer: essa luta não vai me vencer, porque o meu Deus não perde batalha. Então fortalecer o coração, por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima, ou aqui, né, como está no texto grego, meu Deus do céu, o texto grego está assim, porque a vinda do Senhor já se aproximou. Aqui está engiken, que significa já se aproximou, e aqui, escute só isso, que coisa tremenda, meu Deus, no caso, está próxima, engidzo, né, eu me aproximo. O indicativo perfeito ativo aqui significa que o Senhor já se aproximou e agora está prestes a acontecer. Ele já se aproximou, ou seja, a qualquer momento vai acontecer um negócio aí. Em 1 Pedro 4,7 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Creiam ou não creiam, estamos na iminência do arrebatamento da igreja. A qualquer momento será ouvido pelos crentes de todos os tempos o alarido. Aqueles que morreram vão ouvir, após a vinda de Cristo, os que morreram vão ouvir o alarido, e eles vão ressuscitar primeiro. A voz do arcanjo, os santos da antiga aliança também vão ouvir, os que morreram, e vão ressuscitar. E a trombeta de Deus, todos nós, os que estivermos vivos, vamos ouvir e subiremos de encontro com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus, com um corpo redimido, com um corpo glorificado. Creia ou não creia, essa realidade vai acontecer. A qualquer momento vai se ouvir uma grande notícia, que aquele povo barulhento, aquele povo crente, desapareceu da terra. Aleluia! Quem tem ainda essa esperança, celebre ao teu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Verso 9. Irmãos, aqui está um ponto importante. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. A palavra não queixeis aqui é stenadzo, que nesse contexto significa suspirar, expressando impaciência. Sabe aquele que a gente costuma dizer bufano? É assim. É uma pessoa de mau humor. Você já ficou do lado de alguém com mau humor? Uma pessoa de mau humor é triste ou não é? Ela reclama do céu, da terra, até do inferno, ela reclama de tudo. Se está chovendo, ela está reclamando. Se está sol, ela está reclamando. Se é dia, ela reclama. Se é noite, ela reclama. Nossa. Essa palavra significa isso: reclamar, estar ressentido, murmurar. Escute. Temos que tomar cuidado para não atacar aqueles que estão ao nosso redor, e até mesmo as pessoas que amamos por causa das lutas que vivemos. Coisa ridícula é quando você tem um problema lá no teu trabalho e você chega e descarrega tudo dentro da tua casa. Isso é ridículo. Quando você entrar na tua casa, leia em Cantares. Quando você entrar na tua casa, limpe o teu pé, diz a Bíblia. O que é limpar o teu pé? Deixa a sujeira tudo lá para fora. Aí a pessoa está lá, foi humilhada lá e quer transferir isso tudo para dentro da sua casa. Isso está totalmente errado.
Aí você tem uma encrenca com alguém, você vai transfere para o marido, transfere para a esposa, transfere para os filhos. Isso é totalmente equivocado, viu? E aqui o que o Tiago está falando? Está tendo problema de injustiça, sofrimento e provação, aí começa a se degladiar um dentro do outro no meio da congregação. Eu já tive muita experiência, né? Pastoriano tem várias. Às vezes você vê a pessoa, às vezes o obreiro vai lá e pede, conserta aqui o carro, a pessoa xinga, joga a chave. Por quê? Está cheio de coisa que está vivendo, aí o que acontece? Está de mau humor. E aí joga para cima dos outros. E lá a pessoa tem alguma coisa a ver com isso? Teve um dia que eu percebi, eu estou percebendo que o ar está gelado, né? Desliga aí, por gentileza. Desliga. Eu estou vendo que tem gente que está aí, e eu não queria parar para falar isso, mas vou ter que parar. Então vamos lá. Agora, olha só que coisa interessante. Então, existem pessoas que, por estar vivendo certo tipo de coisas, ele acaba descontando nos outros aquilo que ele está passando. Mas isso aí é uma covardia, isso aí, você querer transferir para os outros aquilo que ou alguém fez para você ou por causa da situação que você está vivendo. Isso é totalmente equivocado. E olha só que coisa terrível. O duro é que existem pessoas que fazem isso até com aqueles que ele ama. A pessoa não tem nada a ver. E a pessoa está sendo áspera, está sendo rude. Muda esse teu comportamento aí, viu? Muda esse teu comportamento. Essa impaciência levou Asaf a reclamar e quase se desviar do caminho do Senhor. Ele ficou azedo, um homem amargo por dentro. Eu vou ler esse texto, vamos lá. Salmo 73, verso 2 e 4, 21 e 22. Do 2 ao 4 e 21 e 22. Eu quero que você acompanhe comigo. Não tire o olhar daqui, ó. Quanto a mim, está dizendo Asaf, os meus pés quase que se desviaram. Dentro da igreja virou um murmurador e por isso quase desviou. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha lá por quê. Verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Qual que é o problema dele aqui? Sou crente, estou todo dia no culto, sou ministro do louvor, vivo na pendura, vivo na prova. O ímpio que não teme ao Senhor, fala contra o Senhor, parece que ele vive feliz, ele vive sorrindo, e eu nessa situação, e ele começou a ter inveja de quem estava fora. E ele começou a transferir esse mau humor dele, esse ressentimento dele no meio da igreja. E detalhe, ele era ministro do louvor. Imagina um ministro do louvor mal-humorado. Imagina um pregador mal-humorado. Imagine um obreiro recebendo as pessoas mal-humorado. Imagine um crente cultuando do lado de outro crente mal-humorado. 4. Olha o que ele diz: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ele está olhando tudo do lado avesso. É claro que depois Deus curou ele, mas olha só a realidade. Versículo 21, vamos lá. 21 e 22 desse texto. Assim o meu coração se azedou. Ai, gente. Olha só isso aqui. E sinto picada nos meus rins. Agora, olha, Deus me revelou isso hoje. Falei para minha esposa. Foi hoje que Deus me deu. A murmuração, o mau humor é como pedra nos rins. Quem já teve cálculo renal aí? Quem já teve? É horrível ou não é? A quem diga, eu não sei, que Deus me guarde. É isso aí. Já ouvi falar que é como uma dor de parto. É isso mesmo, missionária? Olha lá. Que a pessoa se contorce. Quanto mais o parto, quanto mais dói, acaba logo. Aí, ó. Então, quanto mais dói, mais dói. Meu Deus. Então, agora escute isso aqui. É mistério. Olha para cá. Olha o que a murmuração faz na vida de uma pessoa. Escute o que eu vou falar. Não, você não pode esquecer disso aqui. A murmuração, o mau humor é como pedra nos rins. Está aqui, ó. É como o meu coração se azedou. Eu era um reclamador, murmurador. Nada estava bom para mim. Se louvava isso, eu reclamava. Se pregava aquilo, eu murmurava. Mas não faz isso, mas faz isso, mas pede isso, mas deixa de fazer aquilo. Sai para lá, espírito de mau humor. Nossa, olha lá, o coração está... Agora imagina beber de um coração azedo.
beber as palavras de um coração azedo. Verso 22. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. O que é um animal? Não pensa. Embruteci, irmão, ele estava cego, não enxergava um palmo na frente. Mas aí ele conclui, eu não vou ler, mas vou citar, ele conclui: mas até que eu entrei na presença do Senhor, no santuário de Deus, e eu vi o fim dos homens ímpios, maus, injustos, perseguidores. Eles estão em lugares escorregadios, mas a tua glória permanece para sempre, ó Deus, na minha vida. Veja só, as lutas e provações do deserto revelou a murmuração que estava no coração de Arão e Miriam. Eu estou falando de Números capítulo 12. A murmuração é lepra no coração. E é isso que paralisa uma pessoa, paralisa um povo. Escute isso aqui, gente. Em Números 12, você sabe que Moisés e Arão e Miriam murmurou contra Moisés. Murmurou, por quê? Tinha inveja. Então o deserto só revelou a inveja que estava no coração. Não foi o deserto que deixou eles invejosos. O deserto só revelou o que estava escondido há anos. E ali o texto diz: mas Deus só fala por Moisés. Eles falaram isso. Mas Deus só fala por Moisés. Aí o texto diz que Deus tomou as dores, hein? Deus desceu lá. Estou falando literalmente. O texto diz: e Deus vem os três para fora. Arão e Miriam, vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo Moisés? Porque se tiver algum profeta aqui na congregação, se tiver aí me apresenta, porque eu não sei que se tem aí não. Mas se tiver algum profeta, eu falo por sonhos, eu falo por revelações. Mas com meu servo Moisés, não é assim. Eu falo com ele face a face. Aí sabe o que a Miriam ganhou por murmurar? Lepra. E aí diz o texto, Números 12, 15, diz assim: e não partiu, porque Deus deu 7 dias para ela ser curada, e não partiu, todo o arraial parou. Por quê? Murmuração. Sabe o que paralisa um povo? Murmuração. A murmuração azeda um povo. A murmuração faz um povo descambar. A murmuração paralisa um povo a morrer no deserto. A murmuração faz a pessoa ficar rodando e nunca sair do lugar. Aleluia. Mas cadê os lábios que louvam a Deus nessa noite? O que eu estou dizendo para você? Não deixe essa luta te azedar. Não deixe esse sofrimento te azedar. Não deixe. E Tiago aqui pelo Espírito chama a atenção para aquele que está às portas, a qualquer momento vai abrir e julgar as causas. Aí no versículo de número 9, então ele diz assim, então não vos queixeis, não reclameis uns para com os outros, para que não sejais condenados. Então veja, o texto está dizendo o quê? Eis que o juiz, irmão, o texto aqui no grego significa assim: Deus está com a mão na tramela, que chama? Deus está com a mão na tramela. A qualquer momento ele abre a porta. E no texto grego ele está assim, de pé, com a mão na tramela, e como se estivesse a ponto de abrir. Então, se você se levanta contra alguém, murmura contra alguém, condena alguém, é Deus que vai julgar esse negócio aí. Então não seja juiz, porque já há um juiz de toda a terra, que é o Senhor. Ok? É Ele que vai julgar a tua causa. Vamos lá, versículo 10, vamos lá. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui tomar, por exemplo, os profetas que, por exemplo, como Daniel. Veja só que lindo. Tem vários, eu vou falar pelo menos de 2 aqui. Daniel, ele era fiel, leal e foi vítima do quê? De uma armadilha. E por que fizeram aquilo com ele? Porque o rei, o imperador da época, o Dário, queria colocar ele como primeiro-ministro de todo o império.
Ele queria colocar 3 para tomar conta. E dentre os 3, Daniel se destacou porque nele havia um espírito excelente. Aleluia! O Espírito de Deus estava na vida dele. E aí o texto diz que aqueles homens caçavam alguma coisa que ia pegá-lo, mas não havia nele vício algum. Não havia brecha. Eita! E aí o que eles falaram? Vamos pegar ele na lei do Deus dele. E aí eles, de forma maligna, nefasta, pegam e falam assim para o rei: ô rei, faz um edito aí, que ninguém pode fazer qualquer petição que seja a qualquer outro Deus, a não ser o seu, durante 30 dias. E Daniel ficou sabendo dessa lei que promulgaram. Ele falou: pera lá, ficar 30 dias sem falar com o papai? Nem por decreto não para a oração. Então, enquanto eles estavam tramando contra Daniel, Daniel ficou firme na sua devoção e no seu fervor espiritual a Deus. 3 vezes ao dia, joelho no chão, janelas abertas, direção a Jerusalém. Porque eu posso estar na Babilônia até prosperando em até uma posição alta, mas nunca perco o foco do novo céu e da nova terra. Aleluia. Porque às vezes tem gente que esquece, né? Vai prosperando, as coisas vão ficando bem na terra e fala: você não volta agora não, agora o negócio ficou bom. Mas Daniel, quanto mais as coisas ficavam boas na terra, mais ele desejava o céu. Ok. E aí fizeram o edito, e aí quando o inimigo se levantou contra Daniel, achou ele como? Orando. Achou ele como? Orando. Achou ele orando. E aí foram, olha lá, está escrito, rei, ó, rebateu aqui o edito, a lei foi feita, foi promulgada, e agora tem que cumprir. Vai ser jogado na cova de leões. Ele permaneceu, honrando ao Senhor, silenciou e ficou em oração. Estavam tramando a armadilha, mas ele estava orando. Estavam tentando destruir ele, mas ele estava orando. Foram caçar ele estava orando. Eita! É isso que o inimigo fica surpreso. Toda vez que ele tenta contra você, você está como? Está orando. Então esse servo de Deus, olha só, o que Daniel fez em minhas aflições. Irmão, porque a gente fala assim, né? Entrar na cova do leão parece hoje tão simples, né? Mas quando você vê aqueles bichos daquele tamanho, irmão, imagine, um só leão já é o suficiente para arrebentar qualquer um. Agora imagine vários, 4, 5, sei lá quantos tinham lá. Imagine entrar numa covinha dessa. Nossa! Mas o que fez Daniel em meio às aflições? Suportou com paciência, bravura, firmeza, buscando a Deus em ferventes orações. Então, da mesma forma, também Eliseu, quando cercaram a sua casa, o que Eliseu fez? Orou e viu Deus trabalhar nos que estavam dentro da casa e agir contra o inimigo que estava fora. Então, veja, o inimigo se levantou, aí um moço abriu a porta, saiu pela manhã e falou: Senhor meu, o negócio estreitou aqui, carros e cavalos rodeou a casa. Ele falou: ficar tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele ora, e o que acontece? O nível espiritual de quem estava dentro da casa aumentou. E o inimigo que está do lado de fora querendo vir contra, Deus cegou. Então a oração é uma chave. A chave que você desenvolve espiritualmente, aleluia, e também dificulta o trajeto do inimigo, ou até mesmo te deixa imperceptível aos olhos dele. Eu estou profetizando agora, o diabo não vai achar a tua casa está escondida. Aleluia. Eita, essa palavra saiu de Deus aqui desse altar, hein? A sua casa está blindada com a oração, hein? Eita. Aleluia, glória a Deus, continua orando, porque o inimigo vai ficar cego, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11, vamos lá. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram ou aguentaram bravamente, ou mantiveram-se firmes na fé.
Aqui, bem-aventurados é macarizo, que significa felizes, favorecidos por Deus, tem um sentido de bem-estar espiritual. Essa palavra, ela foi usada por Maria quando ela disse que ela seria chamada bem-aventurada. Por quê? Porque Cristo ia ser gerado nela. O verbo encarnar é Lucas 1,48, ou seja, bendizemos a Deus por esses homens, porque vemos Cristo em suas vidas mediante os sofrimentos. Nós olhamos para cada um desses profetas, cada um dos servos de Deus, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, da Nova Aliança, as pessoas que sofreram, mas permaneceram firmes, permaneceram na presença do Senhor, e ali eles não desistiram, eles lutaram, eles permaneceram, eles continuaram na presença do Senhor, e nessas atitudes nós vemos a mesma atitude do Senhor. Uma coroa de espinho foi colocada na cabeça dele, 39 chibatadas foi dada. Antes disso ele foi perseguido, suou sangue, viveu todo tipo de coisa, mas ele ia subindo, passou pela via dolorosa, foi até o monte, lá no Gólgota, aleluia, porque como que ele dissesse, até na prova eu não paro de caminhar para o alto, até na luta eu não paro de caminhar no alto. E hoje você não vê um Cristo arrebentado, você não vê um Cristo caído, você não vê um Cristo moído, mas você vê um Cristo de pé, glorioso, exaltado para todo sempre, amém, louvado seja o seu nome. O que eu quero dizer com isso? Essas lutas, essas aflições, esses sofrimentos não vão tirar o brilho da glória de Deus que há na sua vida, nem o favor e a graça de Deus que há em ti. Você vai continuar refletindo a glória de Deus, você vai continuar dando testemunho do Senhor. Aguenta aí, meu filho, suporta com paciência aí, meu filho, está chegando a hora da virada. Aleluia. Bem-aventurados, nós temos ele. Hoje você não enche a boca para falar de Elias, hoje você não enche a boca para falar de Abraão, pai da fé, você não enche a boca para falar de Estevão, de Paulo e tantos outros. Eles foram bem-aventurados, por quê? Porque Deus favoreceu eles receberam graça, e esta graça que está sendo derramada na sua vida nesta noite. Ah, meu Deus do céu. Ai, calavassúria. Aí, olha lá. Ouvistes qual foi a perseverança de Jó? Eita, de Jó. Esse rapaz aqui eu vou falar. E vistes o fim que o Senhor lhe deu. Aqui a palavra perseverança, escute só, é hipomonê. Eu já falei alguns domingos aqui esse significado, mas é intencional, porque Deus está trabalhando a perseverança no nosso meio. Significa estabilidade, constância, é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito de glorificar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus, e nem perde o seu fervor espiritual, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Está sofrendo, mas está dando glória a Deus. Está passando prova, mas está honrando a Deus. Está na luta, mas continua um crente cheio da presença do Espírito Santo e não para de adorar e exaltar esse Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia. Hoje Deus vai dar uma polida espiritual na nossa face hoje. Hoje você vai sair daqui tinindo na presença desse Deus que você serve. Deus está dizendo, você vai continuar fervoroso, você vai continuar no propósito de glorificar o meu nome. Escute isso. Olha que coisa tremenda. Esse personagem na Bíblia é muito enigmático. Esse personagem na Bíblia é muito tremendo. Nós vemos Cristo totalmente na vida de Jó. Porque olha só o que esse homem fez. Qual é que é a perseverança dele? Na dor, em vez de ele murmurar, em vez de ele abrir a boca para se queixar, o que ele fez? O que ele fez primeiro? Lá no capítulo 1, versículo de número 20. Ô Jó, aconteceu isso. Rasgou as suas vestes.
raspou a sua cabeça, se jogou no chão, se prostrou, e o texto diz: e adorou, e adorou. Então, em vez de murmurar em meio à dor, adore a presença. É a primeira vez que eu vou pedir isso hoje. Eu vou te dar agora 30 segundos para você levantar as duas mãos o mais alto que você pode aqui agora. Quem tem coragem de adorar diante dessa prova que você está passando? Quem tem coragem de dar a melhor adoração para Deus aqui agora? É pra cá, pra Pepe do Pressai. Pastor, eu estou sofrendo mesmo. Está difícil a minha vida, eu sei, é verdade. Mas não murmura não, não reclama não. Adora! Ne camino prosso prefácio da raça. Alá pra cande que plaço. As notícias chegaram, meu Deus. Alguém dizia agora, até a mulher falou: amaldiçoa esse Deus agora e morre. Vou reclamar nada, vou murmurar nada, eu vou me derramar para adorar. Adorar, adore a Deus, adore. Adore. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Adore a Deus. Pastor, mas a porta fechou, as coisas estão difíceis. Adore a Deus. Pastor, estou vivendo uma situação sentimental dolorosa. Adore a Deus. Pastor, as coisas em casa também é difícil. Adore a Deus, adore a Deus, adore, adore, adore a Deus. Adore a Deus. Na dor, em vez de murmurar, adorou. Segundo, no sofrimento, em vez de ficar incrédulo, creu. Capítulo 19, versículo 25. E ele olha para o seu cenário. Esse capítulo 19 é uma chave na vida desse grande homem de Deus. Porque o texto diz: até o meu hálito era estranho para minha mulher. Aquelas pessoas que me reverenciavam, meus funcionários, aquelas pessoas que eu tanto ajudei, estendi a mão, todos me desprezam. Só que um dia sofreu desprezo, sabe como isso é duro? E aí ele está lá, só com o caquinho, se rapando, desprezado, humilhado, acusado. E o texto diz que ele estava na cinza da cidade, que é no monturo, o lixão da cidade. E ele estava lá, mas no lixo da cidade. Ele pega e diz assim: mas eu creio que o meu Redentor vive. Agora eu pergunto para você, nesse sofrimento, você é incrédulo ou você está crendo nos... Eita Deus, tem uma graça aqui forte, hein? E na injustiça, o que Jó fez? Na injustiça, o que Jó fez? Orou. Na dor, em vez de murmurar, adorou. No sofrimento, em vez de se entregar à incredulidade, teve fé, creu. E na injustiça, confessa o teu pecado. Você está assim porque pecou. Que injustiça, hein? Condenando ele, julgando ele. Aí, chega o capítulo 42, eu chamo a Jó e falo: Jó, eu já dei uma dura naqueles teus amigos lá, já dei uma dura neles, e se tu não orar por eles, eu não vou perdoar não, viu? Aí Jó foi lá, arrumou um sacrifício. Deus abençoa amigos, entre aspas. Abençoa, Senhor, eles. Eu oro por eles. E aí diz o texto, Jó 42, 10, levanta a mão para receber isso. E Deus virou o cativeiro de Jó enquanto orava. Agora, oh meu pai, ouvistes qual foi, vistes qual foi o fim que o Senhor lhe deu? Esta palavra no grego é muito linda, gente. Aqui o fim que o Senhor lhe deu significa alvo do Senhor, literalmente, ou seja, propósito de Deus. Então, em tudo que este homem estava vivendo,
cada injustiça, em cada sofrimento, em cada aflição que ele estava vivendo. Oh meu Deus, o que o texto está dizendo? Tudo Deus tinha um propósito. E agora o texto vai dizer aí a conclusão da história dele. Veja qual foi o fim que Deus deu. Você não entendeu? Quem está escrevendo a tua história é o Senhor. Quem é que vai escrever a última página da tua história? Diga para mim quem é. É Deus. Não, você não entendeu. Oh, pelo amor de Deus, a história da sua vida está sendo escrita. Você não está entendendo. Eu vou ter que falar de outro jeito. Quem pensa que você é para desistir? Quem pensa você que é para dar as costas para Deus? Quem você pensa que é para jogar a toalha? A caneta da tua história não está na sua mão. É Deus. É Deus que está escrevendo. E Deus nunca escreveu uma história de perdedores. O fim que Deus vai te dar vai ser glorioso. Aleluia, aleluia. Parece que vocês estão muito tímidos recebendo isso aí, viu, gente? Aleluia. Diga, o fim vai ser glorioso. Diga mais forte, o fim vai ser glorioso. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. E agora aqui está, ó. Porque, oh meu Deus, porque o Senhor, por que Deus deu um fim glorioso para Jó? Deixa eu falar mais um pouquinho disso aqui. Por que Deus deu um fim glorioso? Escute, lá no capítulo 42, nos versículos finais, o texto diz que as filhas de Jó, não havia filhas tão lindas, tão belas, como a filha de Jó. Os filhos falam do quê? De história. Quando Satanás matou os filhos, no capítulo de número 1, o que Satanás está dizendo para Jó nas entrelinhas? Acabei com a sua história. A sua história está acabada, cancelada. Mas a caneta está na mão de quem? Não, você não está entendendo. A caneta está na mão de quem? Da tua história. Está na mão de Deus. Aí veio o inimigo e falei, olha lá, olha o que eu fiz com teu filho, olha o que eu fiz com ele, acabei com você, Jó, acabei com a sua história. Aí vem Deus e fala, não acabou nada não, é eu que estou fazendo a história dele. E tem mais uma coisa, vou fazer uma história melhor e mais bela, melhor e mais bela. Aleluia. Aleluia, me ajuda a ser profeta. É só essa vez que eu vou falar. Diga pelo menos para uma pessoa: o que Deus está escrevendo é maior e é melhor. É maior. É tebidácia caia. Vai acabar com a tua história nada. Vai cancelar a tua história nada. Quem escreve a tua história, quem escreve a história da tua família é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Meu Deus, mas está descendo uma graça tão forte aqui da parte de Deus. Eu vou lhe dar uns segundos para você receber agora. Vai cair uma unção de Deus aqui no meio desta congregação. Porque o Deus que escreveu nas tábuas do mandamento, o Deus que escreveu na parede para Belsazar e derrubou o inimigo, o Jesus que escreveu na terra e perdoou os pecados daquela mulher, é o Jesus que está hoje dizendo: a tua história é escrita por mim. E sabe o que está escrito na tua história? Tete, lestai, a história está acabada. Deus já concretizou a obra. Acabou. Deus já desfechou a história. Ninguém mais pode mudar a história. Agora você decide, vai querer ficar com a história fracassada que o inimigo quer colocar na sua cabeça?
ou aceitar aquilo que o Pai já escreveu para você. Está escrito. Qual foi o fim? Você não ouviu? Qual foi o fim que Deus deu para Jó? Qual foi o fim dele? E morreu Jó, velho e farto de dias. E por que o fim dele foi escrito assim? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Escuta isso aqui. Essa palavra primeiro aí, no caso, é uma só. No grego, muito misericordioso, pode ser assim: pleno de bondade, cheio de bondade. Por que o fim de Jó foi glorioso? Porque Deus é pleno, Deus é cheio de bondade. E a segunda palavra piedoso no grego pode ser traduzida assim, porque o fim de Jó foi glorioso, porque Deus é cheio de bondade e trata os seus filhos com amor. Nossa! Então por que o fim é glorioso? Primeiro, porque Deus é cheio de bondade. Cheio, Deus é completo. Não existe um espaço em Deus que você não encontra bondade. De ponta a ponta, se é que dá para dizer isso. Porque Deus não tem começo, não tem fim, né? Mas só para a gente poder dimensionar aqui, não existe um espaço em Deus que não tenha bondade. Você toca nas mãos, tem bondade. Você toca nos pés, tem bondade. Você toca nos braços, tem bondade. Deus é inteiro bondade. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. E ainda, Ele trata os seus filhos com amor. Não deixe o inimigo enganar o seu coração. Não deixe ele enganar. É como, eu encerro aqui. Quando Jesus estava no deserto fala de provação, dificuldade. E o diabo falou: se tu és filho. Mas pera lá, uma voz acabou de bradar do céu: esse aí é meu filho. Agora Satanás quer colocar em dúvida, mais ou menos assim: você é mesmo filho de Deus? Passando essa luta que você está? Você é mesmo filho de Deus? Olha quanta injustiça. Você realmente é filho de Deus? Por que você sofre tanto assim? Isso é a voz do diabo. Agora a voz de Deus é essa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. As palmas louvam.